Olá, estudante, seja bem-vindo. Eu sou o professor Adriano Sepp, vou conduzir a nossa última aula de programação para Web 1 e o nosso objetivo aqui é compreender um pouco mais como através da programação a gente consegue acessar um banco de dados, no caso o MySQL, e a partir disso criar aplicações mais robustas, mais interativas, até porque muitas das vezes aquilo que nós produzimos, aquilo que nós entregamos aos usuários provém de uma fonte de dados e no caso o MySQL é o nosso banco aí, nosso objetivo como repositório de dados, como estrutura de armazenamento e através desse banco de dados a gente vai tentar naturalmente obter os dados e fazer todo o processo de operação. Então durante a nossa aula nós vamos ver desde o mecanismo simples de interação, quer dizer, como que eu conecto com o banco, como que eu obtenho os dados através de um comando de DQL, que é um comando de linguagem de pesquisa, um select, mas falando mais claramente. Depois nós vamos ainda olhar como que nós executamos os comandos de inserção e update, através de duas situações problema. Esse é o nosso objetivo, tá? Então, ali só para a gente ter como conteúdo, MySQL e PHP, nós vamos fazer uma introdução sobre essas duas tecnologias, o que nós temos como elemento ali, base para conseguir conectar a partir do PHP em um banco de dados MySQL. Vamos ao quadro, por favor. Depois nós vamos falar sobre a conexão e obtenção dos dados. Partimos para uma situação, problema, e na sequência nós trabalhamos com manipulação de retorno, quer dizer, como que eu busco os dados para conseguir apresentar dentro de uma aplicação em PHP. Concluímos falando sobre transação e resultados de pesquisa e os comandos preparados e ao final a situação problema número 2. Durante esse processo de aprendizado, eu vou tentar destacar alguns elementos de segurança. Então, quando a gente fala de aplicação web, nós temos ali uma camada de acesso ao banco. Então, nós temos que ter alguns tipos de preocupações, até para evitar com que o nosso banco de dados fique vulnerável, né? Então, o nosso objetivo exatamente é esclarecer esses elementos aí através do ponto central ali que eu trouxe com relação a comando executado. Essa disciplina aqui, ela é importante para a tua formação. Essa aula, ela vai esclarecer como você pode, a partir de todo o conhecimento que você já tem de banco, construir uma base e trazer isso para dentro da sua aplicação. Então aqui eu acho interessante, muito legal esse tipo de oportunidade, porque você começa a visualizar uma série de disciplinas diferentes interagindo e produzindo algo que o usuário vai poder ver, o usuário vai poder interagir. E além do mais, você vai poder, caso você queira e faça o esforço necessário para isso, você pode tornar isso acessível aos outros usuários. Então, se você às vezes não se encaixou no mercado ou está em uma equipe de desenvolvimento, mas ainda não alcançou essa função, através dessas possibilidades aqui, você consegue naturalmente desenvolver muito bem e entregar aquilo que o usuário quer ver e criar talvez um esboço de uma aplicação real, mas os conceitos são esses, né? Nós não podemos desmerecê-los. A partir de conceitos simples, aplicações complexas são construídas. Então é importante você dividir, porque quando a gente começa no estágio de aprendizado, nós acreditamos que aquilo que nós utilizamos, que foi construído por terceiros, é muito mais complexo do que aquilo que nós estamos construindo. Mas isso não é fato. O fato é que nós temos condições, naturalmente, de desenvolver, a partir de conceitos simples, produzir algo que seja palpável, algo que tenha valor para os nossos usuários. E aqui nós estamos falando de duas tecnologias muito abrangentes, que é o PHP e o MySQL. Um banco, o outro, uma linguagem de programação para web, e todos eles, vamos dizer, de forma colaborativa, podem produzir uma aplicação com qualidade, tá? Isso é garantido. E a grande vantagem de você aprender PHP dentro de uma instituição é porque ele tem toda uma faceta ali de facilitadores que trazem para você uma agilidade na hora que você constrói uma aplicação. Então, assim nós temos como objetivo. Então, eu gostaria agora de finalizar aqui essa introdução e nós vamos para os conceitos. MySQL e PHP, ok? Nós vamos falar agora sobre esses dois elementos.
Vamos ao quadro, por favor. Introdução ao MySQL. Primeiro de tudo, por que MySQL? MySQL é um banco, é importante você distinguir entre dois assuntos aí. É um banco de dados de código aberto, quer dizer que eu e você temos acesso a esse código. Ele tem uma visão, ele é um banco extremamente popular, ele tem toda uma importância hoje no mercado de tecnologia, exatamente porque ele é muito utilizado através de aplicações web. E aí o que nós temos que ter discernimento de que as aplicações web, elas fazem uso do MySQL por uma relação muito estreita. Perceba, empresas, elas investem em tecnologia e muitas das vezes elas tentam fugir do licenciamento. Então, quando a gente fala de PHP, muitas empresas utilizam o PHP exatamente para evitar o licenciamento. E o MySQL ele vem diretamente a calhar com relação a isso. Vamos ao quadro, por favor. Então, nós temos ainda como objetivo de esclarecer o MySQL permite uma manipulação de grandes bases de dados com alta performance. O que nós temos que entender com isso? Eu tenho a possibilidade de trabalhar com aplicações que são robustas com relação à quantidade de dados que são necessárias de serem manipuladas, né? E com performance razoável ou performance adequada. Então, quando você começa a estudar um pouco sobre PHP, você vai ver que ele tem uma relação muito intrínseca com o MySQL. Não é o fato de que eles foram projetados juntos, mas eles têm o que a gente chama de aderência muito boa, o que permite necessariamente com que você construa uma aplicação com facilitadores e ainda com performance apropriada. Eu tenho outras experiências profissionais com ASP.NET Core e SQL Server, por exemplo, da Microsoft, que também tenta trazer essa aderência. Então, quando você pensa em PHP, possivelmente você vai trabalhar com MySQL. Ao quadro, por favor. Além disso, nós temos que é um banco de dados de código aberto, mais conhecido do mundo. Só vale aqui o seguinte destaque: o MySQL é um banco de dados que em um determinado momento foi utilizado, vamos dizer assim, pelas grandes empresas, além de ser código aberto, mas em um determinado momento ele foi adquirido pela Oracle. Tá? Então, o que nós temos como limitação à aquisição da Oracle pelo MySQL? Eu não sou desenvolvedor MySQL, não trabalho, porque tem a face de desenvolvimento também em banco, tá? Eu tenho maior experiência com SQL Server. Mas o MySQL tem uma característica de que, em algum momento, quando ele foi adquirido pela Oracle, nem todas as pessoas que colaboravam com o projeto visualizaram aquilo como uma coisa apropriada. Então, existe um que a gente chama de ramificação do MySQL, que a partir do momento que o código estava em aberto, estava disponível, e aí os desenvolvedores, comunidade de desenvolvedores open source, eles partiram do código do MySQL e ramificaram numa versão chamada MariaDB. Eu não sei se na aula passada você teve acesso a essa informação, não lembro se eu pontuei, mas o fato é que existe essa característica. Você, em alguns momentos, você pode estar falando de MySQL e estar utilizando MariaDB. Parte de um conceito muito próximo, tá? Mas existem já distinções. Quer dizer, eu tenho dois bancos que partiram do mesmo código, o MySQL na versão atual e o MariaDB na versão também atual. Então, nós temos dois bancos que partiram de um código comum, então eles têm muita convergência, eles têm muitas equivalências, tanto conceituais, porque partir do mesmo projeto, mas já existem distinções. Então, até no projeto de teste que eu fiz, eu tive que lidar com essa característica. Tá? Voltando ao quadro, por favor. Então, nós temos ali, possui shell interativo para manipulação da base de dados. O que isso vem a ser? É o fato de que você consegue, através do MySQL instalando ou MariaDB, você já tem mecanismos para conseguir interagir com o seu banco diretamente a partir de uma interface de linha de comando. Não é mais fácil, nós temos uma outra chamada Workbench, MySQL Workbench, que é uma interface gráfica que faz parte dentro do portfólio de produtos ali do MySQL, não do MariaDB, ok? Que permite também você acessar o MariaDB
tanto para você construí-lo, para você manuseá-lo, livre, tranquilo, tá? Então vamos para o próximo slide, por favor. Falando sobre o MySQL Workbench, é exatamente essa ferramenta, eu vou só pontuar ali, ó, uma ferramenta visual que traz recursos para administradores, desenvolvedores e arquitetos de base de dados, bancos de dados. Então, nos permite fazer toda uma administração de banco, tanto a parte da modelagem, quanto a parte da criação do banco, quanto a parte de administração. Então, é uma ferramenta muito importante que você pode, naturalmente, adquirir uma outra de terceiro ou até mesmo buscar outras, mas essa você pode usar também de forma livre. Vamos ao quadro? Possibilita modelagem, desenvolvimento de SQL e é uma ferramenta de administração. Ali tem os sistemas operacionais que suportam Windows, Linux e Mac OS X. Então você pode usar livre aí o MySQL Workbench. Na nossa situação, problema, eu vou demonstrar exatamente a utilização dele, tá? Vamos para o próximo slide. Perceba, agora nós temos que casar. Eu tenho um banco instalado numa máquina, tá? Então vamos só estabelecer o paralelo aqui. Eu tenho agora um banco instalado e eu preciso programar através do PHP para conseguir obter, ou melhor, interagir com o meu banco. Como que eu faço isso? Como eu falei que existe uma grande aderência entre o MySQL e o PHP, a utilização é muito simples. Vamos ao quadro, por gentileza. Esse slide ele aponta o seguinte, ó, você tem na primeira linha de instrução ali, suporte à programação procedural. Perceba que esse código ele é baseado no conceito de funções. Então você tem o MySQL Connect, que é uma função de conexão. Então quando você tem ali example.com, você está delimitando, na verdade, qual é o endereço da máquina no qual está disponível o banco. O user é o usuário, password é a senha e database é a base de dados. Você tem 4 parâmetros, você obtém a conexão. Essa estrutura condicional, o if, vai fazer uma análise se houve algum tipo de erro. Se houver algum erro, ele vai mostrar esse erro e vai, naturalmente, teria que finalizar a produção do conteúdo dinâmico, tá? Mas seguindo na instrução, que é essa linha, a MySQL underline query, Q-U-E-R-I, Y, é exatamente a instrução que você executa uma pesquisa no banco, tá? Essa pesquisa, no caso ali, select um texto como uma mensagem, from do all, que é uma tabela que existe dentro do MySQL. E depois a gente apresenta ali, apresenta os dados na tela, mas isso aqui é o de menos, tá? Vamos para o próximo slide, por favor. O que é importante você destacar? Perceba que agora é o mesmo código, é muito parecido. Tá? Isso aqui é para criar exatamente esse contraste na sua visão aí. O código é muito parecido, mas agora a gente usa o que a gente chama de sintaxe orientada a objetos. O PHP em si suporta a programação orientada a objeto, conforme nós já vimos, e essa forma de manusear o código é muito parecida entre o procedural e orientado a objetos, quer dizer, você pode usar tanto uma característica quanto outra, fica livre esse tipo de utilização, tá? Não existe o certo ou errado, nesse caso, o melhor é que você adote a sintaxe mais próxima, aquela que você detém maior conhecimento. O que eu sugiro? Que você tente utilizar a sintaxe orientada a objeto. Por quê? Porque a programação orientada a objeto, ela não é o futuro, ela é a realidade das linguagens, né, mais utilizadas na indústria de tecnologia. Então, quando você foge a esse paradigma, você está abrindo uma margem aí muito ruim, quer dizer, você está abrindo mão de um conceito. Nem para trocar lá, não. Então, eu tenho ali essa mesma sintaxe em ambos os procedimentos, mas você pode, naturalmente, utilizar aquela que você ache mais apropriado. Tá? Então, você tente buscar, na medida do possível, a sintaxe que é mais apropriada, e assim a gente fecha essa introdução aqui sobre o PHP e MySQL. Ok, eu já entendo que o PHP é a linguagem de programação,
ok? E o MySQL é o meu alvo, é o meu banco de dados onde eu vou obter os meus dados. Eu também tenho o discernimento de que eu posso utilizar uma sintaxe orientada a objeto, uma sintaxe procedural. Vai ter o mesmo efeito. Está muito relacionado ao gosto de programação. Eu sugiro que você utilize a sintaxe orientada a objeto, até porque você deve trazer esse conceito, esse paradigma para o teu código. Você tem todo um conceito aí, conhecimento que você está adquirindo, na medida com que você evolua nesse conhecimento, tente aplicá-lo na sua programação. Então, nosso objetivo agora, vamos ao próximo slide, é mostrar... o anterior, por favor. Vamos ao slide anterior, por gentileza. Isso. Ok. Então, o que eu preciso fazer inicialmente? Passou tudo. Ok. O que eu preciso inicialmente? É conectar com o meu banco. Então, essa estrutura que nós temos aí, perceba para depois você tentar fazer a sua leitura, tá? O título da minha apresentação, ela tem sempre uma declaração daquilo que nós estamos analisando. Então, o que eu estou analisando? Estou analisando dentro do contexto do MySQL e eu vou falar exatamente o que é isso, dois pontos, underline, underline, construct. Em PHP, quando você tem um momento de construção de um recurso, dentro do paradigma orientado a objeto, você utiliza o construct como definição. Mas o que nós temos que observar? Que o objetivo dessa estrutura é criar um objeto de conexão com o banco de dados. Então, quando você precisar conectar com o banco, você vai usar a seguinte sintaxe. É a primeira linha de código aí, que nós estamos declarando uma variável chamada com, recebe, new MySQL. Nós fornecemos 4 parâmetros. O nome do servidor, quer dizer, qual é o IP que esse servidor está. É muito comum você achar o domínio, né? Você vai usar o nome, o domínio que a máquina está armazenada. No caso, o domínio no qual a máquina responde, desculpe, o usuário que você está utilizando, a senha e o banco. E aí você vai só fazer a verificação se existe algum erro de conexão. Se houver, você finaliza o teu código. Não dá? Ok? Então, primeiramente aqui nós precisamos compreender que esse ponto de conexão aqui, ele vai estabelecer uma conexão, fornecer qual é o domínio do banco, quer dizer, a máquina responde por um nome, aí nós estamos falando de localhost quando nós nos endereçamos à nossa máquina, ou então o IP da máquina, ou então algum outro nome do qual a máquina responda. Aí nós estamos falando de servidores de domínio, tá? Ok? Aqui na máquina funciona. E aí nós temos ali o processo... Vamos só analisar os parâmetros desse bloco de construção, tá? Nós temos ali, só para pontuar, o host é o nome do host, quer dizer, o nome do domínio no qual aquela máquina responde, ou endereço IP, o nome do usuário, a senha, o banco de dados, que é o DBName, que é o nome do banco de dados que nós viemos construir, a porta, e ainda nós podemos estabelecer qual o meio de conexão, que é aquele parâmetro chamado socket. E aí nós temos ali como objetivo, esses são os parâmetros, tá? Vamos ao próximo slide. Próximo slide, por gentileza. Ok. Disponível o código de erro na chamada. Quando você precisa checar, vamos só recapitular aqui. Quando você faz a conexão, você precisa... Quando você faz a conexão, você precisa checar se essa conexão teve sucesso. Então, a partir de um atributo chamado Connect Error No, ou número de erro de conexão, você consegue fazer essa análise. Vamos ao quadro ali para pontuar. Então, essa sintaxe, só para esclarecer, a partir do momento que você conecta, você pode acessar um informativo referente a uma situação de erro. A seta, quer dizer, você faz uma conexão, você obtém um objeto de conexão. A partir desse momento, você faz...
fez a conexão, você obtém essa conexão, depois você verifica a situação de erro. E aí você pode, naturalmente, impedir ou finalizar a execução da aplicação ou não, tá? Caso você deseje obter os dados do erro, quer dizer, informações referentes ao erro, você pode ainda usando esse Connect Error, tá? Vamos ao quadro, por favor. Após você efetuar a conexão, você vai, havendo a necessidade, você pode finalizar, que é usando o método close, tá? Então, você fez a conexão, checa se houve a conexão, se não, ou melhor, checa se houve algum erro. Se houve algum erro, você finaliza a aplicação e o método close serve necessariamente para que a gente possa apresentar, ou melhor, finalizar a conexão caso seja necessário. Vamos ao próximo slide, por favor. Assim eu fecho esse momento de conexão aqui, essa situação, essa introdução de como que eu conecto no MySQL. É entender como que eu obtenho os dados do MySQL, como que eu consigo trazer esses dados para dentro da aplicação, tá? Vamos ao quadro. Muito simples para fazer isso, tá? Eu preciso necessariamente que executar uma pesquisa. Então, qualquer operação que eu precise, eu vou acionar o query, ou query, faça a interpretação. Se eu precisar fazer um select, eu uso o query. Se eu precisar fazer uma inserção, eu uso o query. E aí, os comandos podem ser diversos, mas a operação query, ela vai ser utilizada para muitas situações, tá? Vamos ao quadro só para pontuar. Então, existe esse comando, o que eu tenho que fornecer? Eu tenho que fornecer, basicamente, qual é a pesquisa que você vai utilizar, quer dizer, o comando, esse query ali, ó, como parâmetro, ele é a instrução no qual você vai mandar para o banco, mas entenda que não necessariamente é uma pesquisa. Eu fiz uma tradução livre ali que não é das melhores, ok? Você pode necessariamente ter situações onde você não está mandando uma pesquisa, você está mandando um comando de inserção, mas é muito simples. Depois, na situação problema, nós vamos avaliar. Vamos ao quadro. Então, o retorno dessa função, ele vai retornar um falso caso exista alguma falha, ok? Agora, se não houver uma falha, ele vai retornar para a aplicação uma estrutura que vai dispor os resultados, né? Que é ali, ó, um comando de obtenção de dados retornará um objeto do tipo MySQL result, se não retornará true. Então, quando você executa o comando carry, se você executou um comando com sucesso, se for uma inserção, ele vai te retornar verdadeiro, ok? Agora, se você executou um comando de um select, por exemplo, um comando de seleção, ele vai trazer uma estrutura no qual você consegue acessar esse resultado. Então, quer dizer, a mesma operação, eu consigo, a mesma operação dentro da estrutura do MySQLi, eu consigo fazer uma inserção, fazer um update ou fazer um delete. Agora, caso seja uma inserção ou um update ou um delete, ele vai me retornar verdadeiro no sucesso e falha quando houver efetivamente uma falsa. Desculpa, falso quando houver uma falha. Me perdoe. Agora, na situação de que nós obtivemos o sucesso, né, para um select, ele nos retorna uma estrutura de pesquisa. Vamos ao quadro. Então, aqui só para demonstrar como que poderia ser esse processo, tá? Eu tenho aqui, foi declarado duas constantes, mas eu está fazendo uma pesquisa ali, ó, select ID, nome CPF from clientes. Eu obtenho um resultado e depois eu consigo, por exemplo, contar o número de linhas ou qualquer coisa dentro dessa perspectiva, tá? E ali existe toda uma instrução que você pode depois tentar reproduzir,
E ali é uma demonstração que a partir da pesquisa eu consigo obter todos os resultados, tá? Eu consigo manusear esse resultado para mostrar na tela e fazer aquilo que é apropriado, tá? Eu ainda consigo, aí só uma distinção, eu consigo ainda manusear o resultado, que é a partir de uma pesquisa ali, ó. Eu fiz a pesquisa e a partir do meu result, eu manuseio ele como array, ou manuseio ele a partir do nome das colunas. Então, só perceba a distinção, tá? Ó, essa linha, esse slide que eu estou te apresentando, ó, eu estou percorrendo todas as linhas e mostrando, usando o nome da coluna. Perceba ali, ó, Etio ID, rol ID, vírgula nome. Essa instrução, eu estou usando o nome das colunas. Agora, isso quando eu uso fetch-assoc, que é o método de obtenção a partir do termo associado. Agora, quando eu acesso através do fetch array, eu uso, perceba ali, ó, eu uso o ID da coluna, no caso, o nome da coluna, ou então eu utilizo o índice da coluna, no caso 0, 1, 2, 3. Aí, na verdade, o uso, é importante você tentar distinguir isso em um código, tentar visualizar esse código e, a partir disso, você obter a distinção entre o fetch-assoc e o fetch-array. São duas instruções que, uma você obtém os campos que estão, uma estrutura que dispõe os dados a partir do nome das colunas e a outra você utiliza a partir do índice da coluna, ok? Vamos ao quadro, por favor. Ok, então nós partimos agora para a resolução de uma situação, problema. Eu espero que agora eu consiga demonstrar um pouco mais aí tudo que eu estou falando. Eu não estou conseguindo fazer os apontamentos, né? Por isso que você não consegue observar aí com mais clareza. Mas o nosso objetivo agora é resolver uma situação, problema. Ó, precisamos desenvolver um catálogo online, ok? Baseado em dados que estão armazenados em uma base MySQL e manipulados por uma aplicação de terceiro, um RP. Então, aqui eu criei basicamente um contexto. Eu criei a ideia de que existe uma base, eu preciso construir essa base, recuperar os dados dessa base e mostrar através do MySQL, ok? Os dados do MySQL eu mostrar dentro do meu PHP. Aqui ficou um pouco confuso. Desculpe alguns detalhes que eu não consegui demonstrar com clareza para você. Mas eu quero agora, nessa situação problema, tentar exercer o máximo ali para tornar claro esse conhecimento. Vamos aqui para o meu computador. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu vou mostrar para você. Eu tenho o Visual Studio, está aberto, Visual Studio Code. Então, vamos lá. Eu já desenvolvi, naturalmente, as aulas, a dinâmica dessa aula, mas eu vou construir novamente. Então, eu vou construir aqui, ó, vou criar uma pasta. Eu só fiz a seleção de uma pasta, tá? Então, eu não fiz nada além disso. Eu escolhi uma pasta, depois você tem acesso a esse código, tá? Então, não se preocupe com relação a esse conhecimento. Então, nós vamos lá criar uma pasta aqui chamada aula. Dentro dessa pasta aula, eu vou criar o meu código. Eu vou criar um novo arquivo chamado de index.php. Deixa eu só melhorar uma coisa, uma situação. Vou chamar de situação, problema. Na verdade, aula é o suficiente, perdão. Então, o index.php, ele é um código que eu vou aqui escrever. O fato é que no enunciado a gente faz a menção de que existe uma base. Então, eu não tenho essa base, eu vou demonstrar para você, a partir do código que eu vou compartilhar, que é esse arquivo chamado script, ó. O que eu tenho nesse arquivo? Eu tenho a criação de uma base chamada XERP. Eu crio uma tabela chamada fabricante, que tem ID e nome, e eu crio uma tabela chamada mercadoria. ID, nome, chave estrangeira de fabricante e preço. Uma estrutura muito simples. E eu faço algumas inserções. Eu insiro dados na tabela fabricante e insiro dados na tabela mercadoria. Olha, pode ser que você não tenha ainda todo o conhecimento de banco, mas esse script ele já está criado.
depois você vai poder reproduzir os mesmos passos aí do seu lado. Eu vou, a partir desse momento, eu vou pegar esse script e vou construir uma base, criar as tabelas para armazenar os dados e nós partimos para a programação em PHP. Vamos aqui para o computador. Então vamos lá. Para fazer isso, eu vou usar o meu MySQL Workbench, ok? Enquanto ele abre, eu também preciso inicializar o meu banco. Então o XAMPP, que é o meu painel de controle, no qual a gente já viu em outras aulas, eu tenho aqui ó, o XAMPP, está rodando, é só um painel de controle. Eu vou iniciar aqui o meu Apache e vou iniciar aqui o meu MySQL, ok? Os dois estão funcionando, olha que legal, o Apache está verdinho. Apache, na verdade, é o servidor web no qual roda o meu PHP, porque ele tem um módulo lá que faz com que ele tenha habilidades para rodar as páginas em PHP. E o MySQL é meu banco. Então, só distinguindo aqui as tecnologias. No meu Workbench, eu vou abrir a minha base, o meu banco aqui, ó. Eu já tenho o XRP, já está criado, mas eu vou dar um drop aqui, ó, drop scheme. Ó, eu apaguei ele, então ele não existe. Então, como que eu crio uma base? Muito simples. Eu vou aqui criar um novo SQL, ó, tá aqui bonitinho ele, ó. E eu vou pegar aquele código que eu já tinha definido lá. Primeiro eu vou criar a base. Então, eu vou vir aqui, ó, deixa eu só tirar isso aqui. Criei minha base. Rodei. Então, vamos ver aqui embaixo se ele teve sucesso. Então, ele criou a base. Aqui à esquerda, perceba, eu vou pedir para dar um refresh, ó. Ó o RP criado aqui. No MySQL Workbench, quando você dá duplo clique, ele estabelece aquele banco como banco padrão aqui para trabalho. Quer dizer, eu estou trabalhando em cima desse banco. Então, eu vou usar essa mesma tela aqui, ó, e vou criar. Agora, eu vou copiar o comando de criação da tabela fabricante. Ok? Na verdade, eu vou copiar tudo que tem aqui, ó. E vou colar aqui. Lógico que eu já construí minha base. Aí eu vou por partes, ó. Vou pegar esse comando aqui, ó, e vou pedir para executar. Então, ele criou a fabricante, deixa eu ver. Não, deixa eu só dar um. Deixa eu só criar uma nova aba aqui. Ok. Vou tentar criar aqui fabricante. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu só pegar comando por comando. Na verdade, acho que é aqui que eu tinha que colocar. Refresh. Ok, criou a tabela fabricante. É um detalhe ali, mas isso não vai afetar o nossa situação. Vou criar a tabela mercadoria e vou inserir os registros. Então, eu estou populando uma base aqui para simular a situação que nós tínhamos. Agora, eu já tenho aqui, ó, vamos checar. Eu já tenho aqui na minha tabela as duas tabelas, fabricante e mercadoria. Então, vamos construir nossa aplicação? Ok. Como que eu faço essa construção? Muito simples. Eu tenho meu index.php, ele já está aqui aberto, ó. Deixa eu só dar um zoom. Primeiro de tudo, eu vou criar um HTML. Deixa eu só ver porque ele não está carregando aqui. Aqui, ó, HTML5. Então, eu criei aqui, só criei um pseudocódigo aqui, eu criei uma estrutura do meu HTML, vou chamar de catálogo. O que eu preciso? Olha, eu vou mostrar o básico. Eu preciso de uma tabela, ok? Uma tabela que tem o head, table head. Aqui o table data, eu tenho aqui table head. Deixa eu só pôr aqui, deixa eu lembrar. Table data. Table data, ok? Vai ser ID e mais um table data, nome.
Feito isso, olha, eu já tenho um esboço aqui da minha tabela, eu tenho que colocar mais elementos, mas eu não vou ter tempo para demonstrar tudo isso. Então, o que eu vou fazer? Vou mostrar para você aqui, ó, que se eu acessar minha máquina na porta 8080, ele chega na minha pasta onde eu estou criando a minha aplicação. Então, eu vou entrar aqui, ó, aula, vou dar um Enter. Ó, tá aqui, ID nome. Só que um pouco diferente. Agora eu vou mostrar o código que eu desenvolvi, até para você entender com mais clareza e depois conseguir avaliá-lo. Esse é o código que eu desenvolvi, ó. Vou dar um Ctrl C aqui e vou colocar ali na minha index.aula, só para a gente conseguir visualizar. Perceba, o que eu tenho de diferente? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu tenho um cabeçalho, onde eu incluí a tecnologia chamada Bootstrap. Eu já apresentei para você. Ele vai me facilitar com relação à interface mais bonitinha, tá? Eu criei uma div chamada Container e aqui eu tenho só uma âncora. Depois nós vamos abordá-la. O que eu tenho aqui de diferente? Olha, tabela, table head, table role. Aí eu tinha faltado no table role lá porque não tinha colocado essa tag. Eu tenho quatro colunas, perdão. O nome, o fabricante, o preço e uma que eu vou mostrar, o ID. Show de bola. Agora perceba o seguinte, eu tenho aqui dentro do meu corpo dessa tabela, ó, eu vou tentar esconder o meu PHP. Dentro do corpo da minha tabela, eu tenho a inteligência do MySQL para quê? Para conseguir obter os dados do banco e conseguir produzir dinamicamente as linhas dessa tabela. Vamos olhar como isso foi feito. Aqui para o computador, por favor. Olha, conforme nós tínhamos visto, ó, primeira instrução aqui eu tenho um select. Esse select eu fiz aqui, por óbvio, talvez você não lembre ou você não tenha visto ainda 100% de todos os comandos, mas basicamente eu fiz um select, ó, vou até no meu workbench aqui para olhar, ó. Que quando eu executo ele, ó, ele me retorna, deixa eu dar um zoom, o ID da mercadoria, o nome do fabricante e o preço. Basicamente é isso que ele retorna. Então eu tenho o comando SQL está aqui. Agora, vamos para aquilo que importa. Então, primeiro ponto, vamos lá. A primeira linha diz o seguinte, eu crio uma conexão construindo um objeto do tipo MySQL I, ok? O que eu forneço? Qual é o IP da minha máquina, que no caso eu uso o IP chamado localhost, que é o IP é o endereço loopback, eu estou apontando para a minha máquina mesmo, para o teu teste isso vai atender. Qual é o usuário? Todo banco, quando você instala, tem um usuário padrão. No MySQL, o usuário se chama root. Qual é a senha? Por padrão, o MySQL tem um usuário chamado root e ele não tem senha. E eu indico aqui qual é o banco, perceba. Então, 4 parâmetros. Lembra que eu falei que você verifica se existe algum erro de conexão? Ó, se na minha conexão seta número do erro de conexão, se houver essa informação, eu mostro qual é esse erro. Vamos imaginar que vai me servir para poder avaliar a execução. E eu finalizo a minha aplicação. A função exit, ela interrompe a execução do meu código PHP. Agora, olha que interessante, vamos seguir o código. Caso exista conexão, eu vou executar vou pesquisar no meu banco. Então, eu vou passar o meu select, ID e assim por diante. E vou guardar numa variável chamada resultado. E olha o que eu faço. Enquanto linha receber do resultado fetch array. Então, o que é? Isso faz parte do slide, mas eu não consegui apontar com precisão. Fetch é você fazer uma leitura, ok? É muito comum esse termo quando você precisa obter os dados. Então, você executa um fetch. Você está dizendo, eu quero os dados numa estrutura de array. Array é uma estrutura de dados onde você pode usar 0, 1, 2, 3, um número inteiro crescente para você acessar os dados. Então, eu estou pedindo para que ele execute, ele acesse a primeira linha do resultado e me permita manuseá-la. E olha como é que isso vai ser feito. Vamos ao computador.
Então, o que eu faço? Eu mostro, eu usei o print aqui, mas podia ser o Etio também. Eu crio, perceba, olha, eu estou criando um HTML. Só que dentro do HTML eu estou incluindo a minha estrutura que foi retornada, a estrutura que foi retornada a partir do Fetch Array. E lembra que eu falei que usa 0, 1, 2, 3? Então isso vai me permitir o quê? Obter os dados que estão sendo retornados. Eu fecho a conexão, fecho o resultado e fecho a conexão. Vamos ver isso funcionando? Então volto aqui, ó. Deixa eu só dar um zoom. Ele trouxe. Muito simples essa dinâmica. Olha, perceba comigo. Você conecta construindo um new MySQL I. Ok? O I eu reforço porque é importante. Passa os parâmetros. Qual é o nome de domínio da máquina ou IP? Qual é o usuário? Qual é a senha do usuário e qual é o banco? A partir da conexão, você testa se houve algum erro. Se houver algum erro, você tem que fazer algum tratamento. Havendo conexão, não havendo na situação de erro, você vai executar um comando e aí depois você vai processar. E ali, perceba, é você mesclar partes estáticas do HTML com parte dinâmica em PHP e produzir aquilo que você deseja, tá? Vamos agora fechando aqui essa situação problema. O que eu gostaria? Que você interagisse comigo. Eu sei que os slides não foram apontados apropriadamente para elucidar as suas dúvidas, mas se você tiver, manda ela para mim. A gente vai fazer só um minuto aí de pausa, a gente retorna já. Aí mesmo. A pergunta é se existe algum limite para banco de dados. Na verdade, existe limite físico, né? Sempre você deve, na medida do possível, quando você tem uma escala que justifique, você pode ir atrás dessa informação. O MySQL, por exemplo, não tem essa informação precisa. Uma coisa é limite físico, quer dizer, eu tenho uma estrutura, uma unidade de armazenamento. Eu não consigo armazenar mais daquilo que ela pode representar enquanto dados. Isso é fato, isso aí eu acho que é senso comum para nós. Agora, pode ser que existam limites para o produto. Então, como você tem um sistema operacional de 32 bits, consegue gerenciar uma quantidade X de memória. Então, nós temos uma outra restrição, uma outra característica. Também é importante você ir atrás. Com relação ao MySQL, eu desconheço qualquer restrição ali de tamanho, mas sempre existe restrições. Até porque os projetos de software são pensados até uma escala. A partir dessa escala, você vai ter que ou você parte para outros produtos, ou você redimensiona. Existem o que a gente chama em inglês chamado workaround, que é um contorno. Às vezes você não consegue, a partir de uma restrição, você não consegue lidar com aquela forma padrão. E aí você tem meios para você resolver essa restrição, né? Então eu entendo
Vamos finalizar por aqui esse momento de interação. Vamos falar sobre manipulação de retorno. Agora eu consigo apontar devidamente para você essa aula. O que eu preciso? Eu tenho objeto conexão, eu preciso agora manusear os dados de retorno, tá? Então, vamos ao quadro para visualizar isso. Quando eu executo um comando, um comando do tipo carry, por exemplo, eu posso verificar se aquela última instrução deu erro. Então, olha bem, perceba aqui para você conseguir depois estudar. O MySQL é o teu objeto de tipo conexão. Ele tem um método, ou no caso uma propriedade chamada error_no, o número de erro. O que ele permite? Ele disponibiliza o código de erro gerado a partir da execução da última instrução. Em caso de sucesso, o retorno será 0. Então, quando você precisa verificar se um comando que você executou deu sucesso ou não, você pode usar essa propriedade, tá? Aí você me pergunta, mas professor, por que eu faria esse tipo de análise? Para situações específicas, quer dizer, não existe, você não vai tratar todo o código que você desenvolva. Eu executei um comando e verifico se deu erro. Não, existem situações que você pode e deve lidar com a possibilidade de erro. E aí, nesse caso, você faz uma análise a partir se existe um número de erro e aí você faz alguma tratativa. Agora, na maioria das vezes, quando a gente aprende o conceito chamado fluxo normal, quando você pensa que o fluxo normal, todos os comandos têm que dar certo, se um deles falhar, aí, possivelmente o usuário ele vai receber uma tela de erro, ou melhor, uma tela que apresente que houve alguma instabilidade. Mas, para nós não estamos olhando na perspectiva de usuário, nós estamos olhando na perspectiva de desenvolvedores. Então, nós precisamos, em algum momento, checar se um erro aconteceu ou não. Agora, se o erro, quer dizer, qual é a mensagem de erro, se ocorreu ou não, a gente olha através da propriedade error. Vamos ao quadro. Ela disponibiliza a descrição do erro gerado a partir da execução da última instrução. Em caso de sucesso, o retorno será 0. Então, imagine que você executou um comando select, só que ele estava mal formatado. Ele estava escrito de forma errada. O banco vai gerar um retorno de erro e você pode usar a propriedade error para obter exatamente a informação sobre o erro. Quando você precisa verificar qual é o número de campos retornados, nós usamos o field count. Vamos ao quadro. Ele disponibiliza o número de colunas retornadas a partir da última instrução de consulta executada. Então, você precisou, né? No caso, nós estamos considerando que você executou um comando. E você precisa saber quantos campos foram retornados. Você pode me questionar, professor, mas se eu estou executando um comando que eu escrevi, eu sei quantos campos retornaram. Só que o PHP ele pode ser utilizado para situações dinâmicas. Então, você pode criar meios, alguns facilitadores para você produzir conteúdos dinâmicos e não se preocupar exatamente em restringir o número de colunas. Então, se eu executar um comando que retorna 10 colunas, eu mostro 10. Se eu executar um comando que retorna 20, eu mostro 20. Então, essa dinâmica ela pode ser muito interessante em algumas situações, tá? Quando você executa um comando que pode afetar o número de linhas, update e delete, que são comandos, instruções de manutenção de dados, você pode usar a propriedade chamada affected rows. Vamos ao quadro. Essa propriedade, ela permite você obter o número de linhas afetadas pela última consulta, o insert, update ou replace, ou ainda o delete. E sendo a última inválida, retornará -1. Então, se você quer descobrir qual o número de linhas que foram afetadas, é muito comum esse tipo de construção quando você vai dar um update. Então, eu preciso mudar o status de um pedido. Eu vou dar um update. Se, por acaso, o número de linhas afetadas for diferente de 1, eu posso, às vezes, tratar aquilo como uma situação de erro. Porque um pedido, ou ele é mudado o seu status para um pedido ou para nenhum.
né? Mais de um já é uma situação de erro ali que evidencia uma falha na programação ou alguma anomalia que não foi pensada. Então é importante situações assim, onde você precisa descobrir qual o número de linhas afetadas. Aquele comando, a construção de uma tabela, em algumas situações no MySQL, é muito prático você definir uma coluna autoincremento. Vamos ao quadro. Então, quando você faz a instrução de inserção e quer descobrir qual é o ID gerado por aquela instrução, você usa a propriedade InsertID. Disponibiliza o ID gerado a partir da última instrução executada, sobre uma tabela com uma coluna com atributo autoincremente. O valor será 0 caso não houver uma geração de valor autoincremente. Então, como eu disse, se você tem uma coluna na tabela no qual você está fazendo uma inserção marcada como autoincremental, você pode usar essa propriedade para obter esse valor. É muito prático em algumas situações. A gente fecha por aqui esse conceito de manipulação dos resultados. Transação e resultados de pesquisa. Então, você precisa, primeiramente, compreender o conceito de transação. Só para fazer essa menção, quando você precisa executar uma série de instruções dentro de um banco e quer que todas essas instruções sejam executadas com sucesso, ou caso uma falhe, todas sejam canceladas, a gente executa isso dentro de um escopo de transação. Garante que as operações, ou todas ou nenhuma delas será aplicada no banco. Então, é uma prática muito comum em bancos de dados, até porque muitas das vezes alguns processos envolvem várias tabelas e nós precisamos saber lidar com isso. Vamos ao quadro. Então, primeiro ponto, eu preciso aqui lidar com essa informação do tipo transação, né? Eu preciso criar uma transação. Então, eu dou um begin transaction. Isso inicia uma transação no banco de dados. Então, a utilização é muito simples. Você, a partir de um objeto de conexão, você dá um begin transaction e você pode configurar, por exemplo, quais são os status, quais são as características dessa transação, tá? Então, você pode criar uma transação somente para leitura, somente para escrita, ou então ainda com o conceito de leitura em blocos parciais. Então, ainda você pode definir o nome do save point. Aqui é um recurso, esse tipo de construção é um recurso prático e muito utilizado, mas a gente já está numa evolução um pouco maior ali na construção, da manipulação do banco. Então, para nós aqui, quando a gente está iniciando o processo de entendimento da utilização do banco, o importante é você compreender que existe a possibilidade de você iniciar uma transação, executar instruções e depois fazer com que essa transação seja confirmada ou recusada. Vamos olhar ao quadro como que essa transação pode ser confirmada, tá? Nós temos aqui o comando commit, que seria exatamente quando você confirma, você sinaliza ao banco que todas as instruções que foram enviadas devem ser confirmadas, tá? Então, basicamente, você executa o commit a partir da sua conexão e retorna um valor booleano para true com sucesso e falso com falha. Perceba que a transação ela é iniciada em algum momento, você executa as interações com o banco, inserções, atualizações, exclusões, e aí, em algum momento você vai confirmar para o banco dizendo, tudo que foi feito até esse presente momento deve ser persistido, deve ser confirmado. Aí nós usamos o commit, ou então nós usamos o que a gente chama de rollback, que é sinalizar o retorno. Vamos ao quadro. Ele cancela a transação corrente. A utilização é muito simples também. Você executa o método chamado rollback a partir da sua conexão e ele vai retornar os mesmos parâmetros. Caso você tenha sucesso, no rollback ele retorna true, caso não, ele retorna falso. Agora, nós temos situações que nós precisamos lidar com o resultado. Lembre-se, quando você faz uma pesquisa no banco, você usa o método carry e manda um comando select, você precisa obter esse resultado e processá-lo. Vamos ao quadro falar sobre essa estrutura. Nesse caso, a classe MySQL result
representa o conjunto de resultados retornados pelo banco de dados após uma consulta. Quais são as operações que são comumente feitas nessa estrutura? Eu posso usar o comando dataseek para conseguir mudar qual é a linha corrente, porque, perceba, quando você faz uma pesquisa, o banco vai retornar o quê? Um conjunto de linhas que está acessível através do objeto result, MySQLi_result. A partir desse objeto, você pode navegar, você pode mudar de registro. Você vai da primeira linha para a segunda, para a terceira e assim por diante. Então, perceba que tudo depende da lógica que você vai aplicar. Vamos ao quadro falar sobre a função chamada fetchRoll. O que você faz isso? Para que você usa? Retorna os dados da linha corrente através de um array associado aos índices do campo. Então, quando você quer obter os dados da linha no qual você está processando, mas numa estrutura de array, quer dizer, na posição 0, na posição 1, 2, 3 e assim por diante, fetchRoll. Ou então você pode usar o fetchAssoc, que retorna os dados da linha corrente através de um array associado aos campos. Perceba a distinção. Um está associado ao índice 0, 1, 2, 3. O outro vai te dar um vetor, um array, perdão, a gente pode traduzir ali para vetor, que está associado ao nome da coluna, ID, nome, endereço. Então, você pode usar conforme a sua conveniência. Olha, eu quero usar números 0, 1, 2, 3 para acessar as colunas. Ok, você usa o fetchRoll. Agora, você quer usar o nome das colunas, fetchArray, ok? O próximo slide, por favor. Esse fetchArray, retorna os dados da linha corrente através de um array associado aos campos, ou numérico, ou ambos. Olha que interessante. Caso você queira obter uma estrutura que te permite tanto usar os índices 0, 1, 2, 3, ou então usar o nome das colunas, você pode. Vamos ao quadro falar sobre o field count, que permite você obter o número de campos que foram retornados e ainda o número de linhas. Essas instruções podem ser úteis para você construir telas mais dinâmicas, tá? A gente fecha aqui esse conceito, esse momento de conhecimento com relação aos resultados do MySQL. O comando preparado, ele serve quando você precisa executar uma instrução no banco e ele garante algumas situações. Ele garante, primeiramente, a questão da integridade, ele evita situações de insegurança, que é quando você utiliza o comando carry. O comando carry, a gente concatena uma string e abre uma brecha para um conceito chamado SQL injection, que é uma forma de invasão no teu banco. Já o comando preparado, ele evita, porque ele tem mecanismos rígidos para você conseguir acessar e manusear a sua estrutura de comando que vai ser posteriormente mandado para o banco. Então, ela tem essa função de segurança e também tem uma função de performance. Vamos ao quadro. Então, primeiro de tudo, quando você precisa criar um comando preparado, você usa o prepare, que é um comando que vai te permitir com que você consiga, nesse caso específico, criar um comando, prepara uma pesquisa definida por um SQL através de um comando para execução. Então, nós usamos o prepare aqui, passando a nossa pesquisa, e ele cria, ele retorna para nós um comando preparado. Como que nós utilizamos, tá? A ideia não é você decorar esse slide, de maneira alguma, é você compreender o conceito. A partir do momento que eu preparo um comando, eu posso utilizar o que a gente chama de parâmetro. Está vendo essa interrogação? É um parâmetro. Tendo esse parâmetro e tendo o comando, eu consigo estabelecer o valor desses parâmetros e executar. Então, sempre quando eu preciso executar uma instrução múltiplas vezes, o comando preparado tem melhor performance, além dele ser mais seguro com relação à injeção de SQL, que é uma limitação, uma falha que a gente pode ocasionar utilizando só o comando carry, tá?
Então, falando sobre o MySQL Statement, a classe MySQL Statement representa um comando SQL que pode ser preparado para então ser executado. O que nós temos como habilidade? Nós podemos descobrir qual o número de linhas afetadas, tá? Caso seja uma exclusão, uma inserção, uma alteração. Nós podemos vincular valores aos parâmetros. Podemos ainda obter o resultado, caso o comando seja do tipo select, e então ainda fechar. Então eu te indico, é apropriado nós utilizarmos o comando preparado para essas situações. Nós temos múltiplas operações que nós vamos executar no banco, mudando o quê? Só parâmetros. Então, utilize o comando preparado. Ou então, ainda, para evitar a questão da fragilidade, quando você cria uma string que contém um comando SQL, porque pode ali, em algumas situações, haver, desde que haja conhecimento pelo usuário, a injeção de SQL e aí uma falha de segurança, tá? Vamos ainda falar sobre o comando preparado. Nós podemos ainda mudar a posição desses dados, assim como nós tínhamos lá no result. Nós podemos modificar qual é a linha corrente, descobrir qual é o número do erro, qual é o erro, e ainda executá-lo, né? Que seria, a partir do momento que eu preparo, eu executo. É possível retornar o resultado para uma manipulação, quer dizer, você executa um comando preparado e depois usa um fetch para obter uma estrutura do tipo MySQL result. É possível também descobrir o número de linhas afetadas, o número de campos, né, que estão disponíveis. Perceba que existe uma semelhança muito grande ali entre o MySQL STMT, que é o Statement, e o MySQL underline result, até pela proximidade das coisas que eles apresentam. Vamos ao quadro falar sobre esses últimos membros. Eu ainda posso ter a liberação do resultado, que eu fiz um fetch, quer dizer, eu obtive um MySQL result, descobrir qual é o ID inserido, número de linhas afetadas, número de parâmetros e ainda pedir para que o comando seja preparado. Aqui o propósito não é você estudar, decorar isso daí para a prova. É só você compreender a dimensão de um comando preparado, a importância que ele tem naturalmente para a programação em PHP. Eu fecho aqui esse conceito com relação ao comando preparado. Olha, nós temos agora que criar uma aplicação em PHP que contemple, no mínimo, a instrução de inserção. Vamos analisar o quadro, ok? Vamos complementar o catálogo online, ok? Disponibilizando as operações de inclusão, edição e exclusão de mercadoria. Então, na verdade, nosso objetivo aqui é compreender como que poderíamos construir uma aplicação e essa aplicação ela tenha exatamente essas habilidades. Nós vimos na situação, problema anterior, como nós poderíamos obter os dados de um catálogo de mercadoria e agora é entender exatamente como construir um formulário para que o usuário possa incluir uma nova mercadoria, editar e assim por diante. Então, eu chamo você aqui para o computador, por favor. Nós tínhamos feito inicialmente a questão da operação de recuperação. Então, toda vez que eu obtenho os dados do banco, eu ponho dentro de uma tabela. Tá? Então, nós vamos agora olhar aquilo que eu desenvolvi para a nossa aula. Eu já vou apontar para você o código do formulário. Tá? Como é que eu construí esse formulário? Tá? Então, eu vou mostrar inicialmente, novamente, a partir de uma construção de um arquivo. Vou criar um novo, deixa eu só dar um zoom. Na nossa aula, eu vou iniciar ele, chamando ele de formulário.php. Dentro do meu formulário.php, eu preciso criar basicamente um formulário, quer dizer, um formulário HTML. Perceba. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um HTML, mercadoria. Olha, só criei um HTML aqui, padrão, aquele no qual a gente já está acostumado a utilizar. Ok? Agora nós vamos
criar um formulário. Primeiro aqui, para a gente brincar um pouquinho melhor, eu vou só incluir, para tornar mais fácil a nossa programação, vou incluir aqui o link com relação ao Bootstrap. Na última aula, nós vimos como isso é feito, tá? Eu venho aqui no Get Bootstrap. Eu vou nessa opção aqui, ó, Bootstrap CDN, que é rede de entrega de conteúdo. Eu vou pegar aqui, ó, esse site aqui, ó, e vou pedir para copiar para HTML, ó. Cliquei aqui, então vou incluir aqui no cabeçalho. Nós incluímos o link para o Bootstrap, nós vamos pegar também o link para o JavaScript do Bootstrap. Tá? Então, incluímos dois recursos. Um é um CSS, conhecimento já adquirido, e o outro é um link para o... Desculpa, o outro é a incorporação do JavaScript. Pronto. Primeiro de tudo, conforme você também já discuti isso com você, eu vou usar alguns facilitadores para gerar o meu HTML, que eles podem ser instalados aqui dentro do Visual Studio Code. Então, primeiro de tudo, eu vou pegar aqui, ó, Bootstrap 4 Container, Grid Container. Então, ele criou uma div, tudo que eu colocar aqui dentro vai ficar centralizado. O que eu vou fazer? Um formulário, um form, que vai fazer um método post. Eu vou mandar para essa mesma tela. Ó. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer? Eu vou incorporar aqui os atributos da mercadoria. Então, vou pegar um desses atributos para a gente ver bem claro, tá? Um só é o suficiente. Bootstrap 4, input, form input. Qual vai ser o nome do campo? Ó, você está percebendo que a ferramenta está gerando para mim. Ó. Eu só chamo a instrução. Opa, só que você tem que ativar aqui, ó, B4, form, input. Qual é o nome do campo? Label, rótulo. O nome do campo vai ser nome da mercadoria. Qual é a marca d'água? Nome da mercadoria. Qual é o tipo? Text. Eu vou dar um nome, quer dizer, o atributo name, ele é fundamental. Por quê? Quando esses dados forem enviados para o servidor, aquilo que eu defini no atributo name vai ser utilizado para recuperação lá no servidor. Então, eu vou colocar aqui nome. Ok? Mais um tab. Eu não vou manter essa ajuda. É um texto que aparece aqui embaixo. Ó. Vamos olhar ele no nosso exemplo. Ó. Deixa eu pegar aqui a aula 1. Ó. Formulário. Ele aparece esse help text aqui embaixo. Ó. Eu não quero usar esse help text, então vou tirar ele. Perceba que até agora o que eu fiz é só HTML, nada de PHP. Ó, olha como é que está ficando a nossa tela. Só o nome mercadoria. Eu vou até melhorar um pouquinho. Eu vou colocar aqui um H2, vou colocar aqui mercadoria. Ó. Então, vai aparecer mercadoria, o nome, form group, ok. É o suficiente. Ok. É o suficiente? Na verdade aqui está um pouco diferente do que eu fiz, mas para a gente seguir é o suficiente. Eu vou pegar aqui agora um Bootstrap 4, vou colocar um button do tipo submit. Opa. Submit. Ó. Ele criou um botão que eu vou chamar de salvar. Ó. Vai aparecer aqui embaixo. Salvar. Deve ser por causa do zoom. Mas é o suficiente aqui. Então, o usuário vai digitar alguma coisa, apertar salvar. Ele vai mandar para quem? Olha, quando você configura no formulário, você tem que definir qual é a ação. Quando você omite a ação, o navegador faz o seguinte, todos os dados que ele preencheu, como eu não defini uma ação no meu formulário, elas vão ser transmitidas para o mesmo elemento, quer dizer, para a mesma página. A minha página se chama formulário.php. Se eu não definir uma ação, quando o usuário pressionar o botão para salvar, os dados vão ser enviados para a minha página formulários.php. E a gente vai tratar isso daí. Vamos aqui para o computador. Para fazer isso, olha, eu vou pegar os dados que o usuário me enviou, tá? Eu vou tratar em algum ponto. Eu posso fazer em qualquer ponto, mas é PHP. Agora eu vou começar a tratativa aqui, ó. O que eu preciso?
Primeiro de tudo, eu preciso da meu objeto de conexão. Como é que eu uso? MySQLi, eu passo o banco, onde que está o meu banco, localhost, usuário, root, qual é a senha? Não tem senha. Qual é o banco? XERP. Ok, esse é o comando. Para inserir eu preciso de um comando de inserção. Ó, vou colocar CMD aqui, ó. Insert into mercadoria. Olha, só que eu tenho mais campos que eu não coloquei para a gente simplificar. Então, nós teremos que colocar nome, fabricante ID e preço. E os valores? Os valores têm que vir de algum lugar. E aí é a graça. Quando você manda os dados do formulário, quando o usuário pressiona o botão, os dados vão chegar para essa tela a partir de um método, a partir do envio, a partir do método post. Então, antes de executar o comando, eu vou colocar aqui, ó, o nome da mercadoria vai ser recuperado a partir do meu objeto, uma variável chamada post, onde eu obtenho o nome. Aqui, para a gente esclarecer o que nós estamos falando, eu tenho que obter os dados que foram fornecidos. Lá no formulário, eu dei um nome para o input, um name. Eu chamei de nome, ou poderia ser nome da mercadoria, é livre. O fato é que do lado do servidor eu estou projetando um script onde eu vou pegar essa informação, ok? Eu preciso pegar essa informação. E eu uso o mesmo termo do atributo name. Então, aquilo que você põe no input no atributo name, você recebe no PHP através de uma estrutura chamada underline post, que é uma estrutura, uma variável que já vai estar disponível para você, tá? Então, na medida que vamos aqui para o computador, eu preciso agora, para a gente finalizar nossa aula, a nossa situação problema, eu vou pegar o código que eu já desenvolvi. Eu já desenvolvi esse código, está aqui, ó. Só vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. E nós vamos destacar as diferenças, tá? Então, vamos lá. Deixa eu primeiro fechar aqui, ok. Então, agora, lógico que tem muito mais código. E eu vou apresentar ele para você. Vou dar um refresh aqui, ó. Ok. Agora, perceba, está muito mais estruturado. E eu espero que você pegue esse código e depois... você vai, na medida do possível, você vai tentar reproduzir, por mais que eu não tenha mostrado do começo ao fim, mas tente entender esse código. É um formulário acrescentado com relação ao atributo nome, foi acrescentado fabricante e preço. Vamos ver a distinção? Ó, deixa eu só fechar aqui. Ó, eu tenho um bloco PHP que eu não quero falar sobre ele agora, tá? Eu vou deixar ele aqui bonitinho. Vamos olhar o HTML. O HTML tem aqui, ó, formulário, post, um campo escondido com relação ao ID, um campo do tipo para o nome, um campo para fabricante. Só que perceba, qual é a diferença? Fabricante é um campo de seleção. Então, aqui eu mesclei HTML, que permite uma seleção, com os dados que vieram de um banco. Eu fiz um select asterisco from fabricante. Porque eu preciso, naturalmente, popular a minha chave estrangeira, tá? Ok, bem legal. Um campo para o preço e um botão. Vamos ver isso funcionando? Ó, vou colocar aqui, ó. Mercadoria, aula 1. Fabricante, fabricante 2, o preço 100. Salvei. Dados armazenados com sucesso. Vou pedir para retornar. Ele vai lá para a lista. Olha a mercadoria aqui. Vou incluir uma nova mercadoria. Aula 2, 120, salvei. Dados armazenados com sucesso. Agora eu vou trocar. Aula 2.1, salvei. Salvou os dados normalmente. Vamos ver se isso persistiu no banco. Opa, persistiu. Ó. Eu fiz a inserção e a atualização. Como que isso aconteceu? Muito simples. Na medida que eu projetei o meu formulário, quer dizer, eu criei os campos, só configurei eles devidamente. O campo select, naturalmente, tem uma criação das opções aqui a partir de um select, ok? Mas perceba o que eu fiz aqui no começo. Ó. Primeiro, eu crio uma conexão.
conforme nós já tínhamos visto, eu faço um select para obter os fabricantes e eu tenho duas variáveis que eu já armazeno, que é o ID, começando com 0, e o persistiu com falso. Eu verifico se os dados que estão lá na minha variável post são igual a 4. Por quê? Porque tem que ser enviado o ID, o nome, o fabricante e o preço. Depois, estando ok, eu jogo isso para dentro de variáveis. Ó. Eu pego o ID, o nome, o ID do fabricante e o preço. Verifico. O ID é igual a 0? Se for igual a 0, quer dizer que é uma nova mercadoria. O que eu faço? Eu só faço um comando de inserção. Ó. Agora, e aí perceba, se por acaso persistiu, lembre que o comando carry, se ele for executado com sucesso, ele retorna true. Então, se persistiu, eu vou descobrir qual é o ID gerado no banco. Agora, perceba, se o ID não for igual a 0, quer dizer que é um update. Então, eu faço um comando de update aqui e ele vai inserir no banco. A distinção também, quer dizer, sempre eu uso uma variável chamada persistiu para saber o que? Caso, olha o que eu fiz aqui no meio do código, ó. Caso persistiu, eu crio uma div com aquela mensagenzinha lá, dados armazenados com sucesso. Perceba que essa situação aqui, essa interação, por mais simples que seja, eu entendo que eu não construí do começo ao fim, não foi linear o meu pensamento. Eu coloquei um campo, coloquei outro, testei, ajustei. Então, esse processo é importante você tentar reproduzir, obter o link desse conteúdo que você tem acesso, desse código, criar o banco e depois olhar essas duas páginas aqui e olhar o resultado que elas produzem, ok? Vamos fechar essa situação, problema aqui. Se você tiver alguma questão e quiser nos enviar aqui para a gente discutir, eu vou deixar alguns instantes para você fazer isso e a gente volta já. Gostaria só de pontuar o seguinte, você tem depois acesso a esse conteúdo para você conseguir reproduzir na sua máquina e ver exatamente a utilização disso, tá? Então a gente fecha aqui esse momento de interação. Vamos só recapitular os assuntos chave dessa aula. Vamos ao quadro, por favor. Então, primeiro ponto, ao final dessa aula, o que nós temos que guardar? Okay? Mais importante, MySQL é um banco de dados, código aberto, mas que possivelmente, quando você instalar na sua máquina, você pode, muitas das vezes, utilizar uma versão chamada MariaDB. E não se atentar a isso. Por quê? MariaDB. Porque tanto o MySQL na versão atual quanto o MariaDB partiram de um mesmo projeto. Ok? Então, é muito comum na minha máquina, por exemplo, estar rodando MariaDB. O PHP exatamente é a linguagem de programação que a gente está utilizando. A conexão pode ser tanto através do procedimento ou através de programação orientada a objeto. A obtenção dos dados, a interação com o banco é baseada num comando chamado carry, tanto para inserção, atualização, exclusão e assim por diante. E eu vou... A manipulação de retorno, quer dizer, a partir do momento que você executa o comando de inserção, você só quer saber o número de linhas afetadas. Você tem isso através do objeto de conexão. Agora, quando você faz um select, um comando de pesquisa, você quer o quê? Obter os dados. Você precisa processar esses dados. Aí nós temos a estrutura de resultado, no qual nós utilizamos para percorrê-la e utilizar os dados das linhas que foram retornados pelo banco. Vamos ao quadro. Falamos ainda sobre o conceito de transação, quer dizer, eu consigo abrir uma transação, confirmar ou recusar, e ainda nós temos ainda condições de, vamos dizer, vários recursos para conseguir ter mais detalhes sobre uma pesquisa. Número de colunas, número de linhas retornadas,
E ao final falamos sobre os comandos preparados, né? Que é exatamente a ideia de que você pode criar estruturas que são otimizadas, comandos que serão otimizados com relação à sua execução e mais propensos aí a serem mais seguros, né? Eles são mais restritos com relação à operação e, por consequência, eles dispõem de uma segurança maior quando você compara com a manipulação padrão, tá bom? Através do comando carry. Eu agradeço muito a sua atenção, eu peço desculpa de qualquer situação ali que não consegui evidenciar para você e boa aula para você, um forte abraço.